Boa noite, meu querido amigo. Que bom encontrar você novamente aqui para termos este encontro com Jesus e para podermos estudar a Palavra de Deus, como estamos fazendo uma sequência em todos os domingos à noite, estudando sobre algum tema importante da Bíblia Sagrada. Hoje o nosso tema é sobre alguma coisa relacionada com a constituição do universo, as leis do universo. É um tema interessante para a gente entender como são as coisas. Mas antes eu quero cantar com você o hino 544. O título dele é O Juízo. Eu já falei sobre esse tema uma vez aqui e hoje a gente vai recapitular algumas coisas e vai se aprofundar um pouquinho mais. Cante conosco agora com alegria para podermos vibrar nesse dia e preparar-nos para o grande encontro que queremos ter com Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, estamos juntos para meditarmos na Tua Palavra mais uma vez. Quero pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que está ouvindo essa programação e também os que futuramente vão ouvir, que possam ser abençoados por Ti. Quero pedir também sabedoria para expressar, para explanar esse tema e também que o Teu Espírito Santo esteja com cada lar, com cada pessoa, com cada família,
que sejam iluminados, guiados e protegidos em teus caminhos. Que a nossa fé em ti seja fortalecida e que ao teu lado venhamos nos tornar vitoriosos pelo teu poder, pelo teu amor e a tua graça. Pedimos a tua bênção e a tua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Não posso deixar de falar hoje Feliz Dia dos Pais para você. Não sei se você já é papai, mas eu sei que você é filho. Todos nós somos filhos. Alguns não têm mais o pai, como no nosso caso. Eu não tenho mais o meu pai, já faleceu. E não é um dia muito triste para mim, porque eu tenho um filho maravilhoso. E é graças a ele que você está recebendo esta mensagem. Foi ele que me incentivou e que preparou e que está transmitindo isso para você. É muito bom saber que nós temos pais e somos... Importante talvez não seja ser um bom pai. O melhor é sermos bons filhos. Que bons filhos todos somos. Mas seja um bom pai também você que é papai. E que Deus abençoe você. E que você possa ter tido um Dia dos Pais maravilhoso junto com seus filhos, quem sabe? Mas principalmente junto ao nosso Pai Celestial. Que Ele também seja uma inspiração para você. E possa conduzir a sua vida para ser um pai exemplar. Para que seu filho sinta orgulho de ser o seu filho. Que Deus abençoe você. Bem, nós vamos falar hoje sobre a Constituição que rege o universo. Você que mora aqui no Brasil sabe que nós temos uma Constituição que rege as nossas atividades aqui. Às vezes a gente acha que não está sendo muito, não está sendo muito bem seguida por algumas pessoas, mas não é esse o nosso caso. Todos os países têm as suas leis, têm as suas normas. Todos os continentes, todas as cidades têm as leis municipais. Os estados têm as leis estaduais. O país tem as leis federais. Então, em todos os países, ocorre dessa forma. Não poderia ser diferente no universo. Existem as leis que regem o universo. Existem as leis físicas, as leis da física, né? Que regem o movimento dos astros, dos planetas e tudo mais, mas existe também a lei moral, a lei que rege as atividades no mundo. Alguns dias atrás nós falamos sobre o julgamento, que o julgamento envolve toda a humanidade, como nós podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, que ele diz que todos deveremos comparecer perante o juízo, perante Cristo. E então cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo e por meio da vida que viveu. Bem, é interessante a gente observar o seguinte: para que haja um julgamento precisam ter algumas coisas. Por exemplo, tem que ter um tribunal, tem que haver um juiz, tem que haver um território, tem que haver registros, tem que haver os autos, tem que haver as testemunhas e tem que haver a lei. São diversas coisas para que haja os autos e os registros, são praticamente as mesmas coisas, mas é o mesmo, né? Mas testemunhas, lei, precisa haver isso. E quero que você abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 7. Nós vamos falar primeiro, vamos enumerar cada uma desses fatores aqui que implicam em que nós tenhamos um juízo, um julgamento. Daniel, capítulo 7. Versos 9 e 10. Diz o seguinte, capítulo 7, versos 9 e 10. Eu estava já vendo outro capítulo aqui. Capítulo 7, versos 9 e 10. Diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Bem, nós vemos aqui que aqui está o tribunal. Foi estabelecido diante do universo. Em São João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 22, ali nós encontramos quem será o juiz. Como eu disse,
tem que haver um tribunal, tem que haver um juiz. E o juiz, vamos ver quem é o juiz. Evangelho de João, capítulo 5, e o verso 22. Aqui o próprio Jesus explicando para os seus discípulos, os seus filhos, quem seria o juiz. Ele explicando a sua missão. E então no verso 22 ele diz o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o julgamento, todo o julgamento. Então aqui nós percebemos que quem vai ser o juiz é Jesus. Aquele que veio a este mundo, resgatou o ser humano através da sua morte, subiu ao céu, onde ele entrou como sacerdote no santuário celestial, que isso nós vamos estudar futuramente, e onde ele está intercedendo por nós, e onde, a partir de uma determinada época, ele entrou no lugar santíssimo. É um tema que também nós vamos estudar futuramente sobre o santuário, para entender esse processo jurídico que a gente passa. E dali, ele agora tornou-se o juiz. Ele continua no momento sendo intercessor e também juiz, mas haverá um momento em que ele fechará e então ele será só o juiz para efetuar o julgamento final. Então o juiz é Deus. O tribunal está estabelecido no universo, o território também é o universo, no planeta Terra, dentro desse universo, então nós fazemos parte disso. E então aqui agora nós vamos para os autos, ou seja, os registros, tudo que está registrado. E em Apocalipse, no capítulo 20 e no verso 15, aqui o apóstolo João, na ilha de Patmos, ao falar sobre o julgamento, ele fala alguma coisa, nos dá a entender algumas coisas. No capítulo 20 de Apocalipse, o verso 15. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. Então, aqui nós temos primeiro livro, o livro da vida, onde estão os nomes daqueles que serão salvos. E há um segundo livro, em Malaquias, capítulo 3, verso 16, a gente percebe ali o relato de um outro livro também. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 3 e no verso 16, ali diz-nos o seguinte: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, aqui está relatado que há um livro de anotações como diz o texto, um livro de memorial. O memorial seria o registro dos atos que o ser humano pratica. Então nós temos aqui o tribunal, o tribunal está diante do universo, o juiz é Jesus Cristo, o território é o todo universo, os registros são os livros da vida e o livro de registro, o livro de memorial. E João e os escritores da Bíblia, eles não tinham assim uma noção do que nós temos hoje. Hoje eu creio que não seria um livro do memorial, eu creio que deveria ser um filme com todos os atos, e onde está registrado tudo aquilo que a pessoa faz, inclusive os pensamentos que estão por trás dos seus atos. Porque o nosso pecado, ele não é consolidado no momento em que nós o praticamos. Ao nós praticarmos o pecado, nós estamos apenas demonstrando o pecado que já cometemos aqui dentro do nosso cérebro. Jesus Cristo mesmo falou isso. Se você olhar para uma mulher e achar ela e cobiçar, você não precisa cobiçar, você não precisa ter uma relação sexual com ela. Basta você sentir o desejo em sua mente e você já estará pecando. Então, é porque a nossa mente tem que estar clara e limpa diante de Deus. E agora temos as testemunhas. Vamos ver. Quem são as testemunhas? Apocalipse 5, verso 11.
João, mais uma vez, ele nos mostra a cena do juízo, né, o julgamento, e ele fala muito sobre isso no livro de Apocalipse. E no capítulo 5, veja o que ele diz lá no verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Ou seja, as testemunhas são exatamente os anjos, que fazem o registro que está nos céus. E agora o assunto que nós vamos falar, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a lei que rege o universo. Então agora vamos explicar. Como nós vemos que existe um juiz, existe um território, existe um tribunal, existem os registros, existem as testemunhas, então qual é a lei que rege este universo? Então abra sua Bíblia agora em Salmos 111 e dos versos 7 e 8. O Salmo é um livro que fica quase no meio da Bíblia, né? O Salmo 111, versos 7 e 8. Aqui o salmista nos lembra e nos mostra alguma coisa bem interessante. Vamos ler? Salmo 111, versos 7 e 8 nos diz o seguinte: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Então aqui nós vemos que os preceitos de Jesus são estáveis, eles são, na realidade, o código eterno de conduta celestial, que existe desde o princípio, e o princípio que eu digo é o princípio antes da criação da Terra. Porque essa é uma lei, porque há uma coisa que nós temos que entender de Deus. Deus não muda. O que Deus falou, continua falando. Ele não é um Deus estável, que um dia quer uma coisa, outro dia outra, instável, perdão. Um Deus instável, que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, acorda de mau humor e manda chuva. Não é assim. Ele tem uma lei que rege o universo. Você já imaginou se as leis físicas dependessem do bom humor de alguém? Vamos supor que se dependesse do bom humor de Deus? E Deus resolvesse aquele dia acordar meio de mau humor e alterar as leis físicas? Já pensou a calamidade que seria no mundo todo, no universo? Talvez os planetas se chocando e tudo mais. Então Deus é um Deus estável, ele não muda. Então, no princípio, e quando você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, que o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio. Quando é esse princípio, não sabemos. Podemos entender que esse princípio é bem antes da história da criação do planeta Terra. Ok? Então, essa lei, esses mandamentos de Deus, eles são um código de conduta universal que valem para o mundo, para o universo todo. Talvez você me pergunte, mas pastor, e aí? Tem vida em outros planetas? Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, mas Jó fala que a vida, dá a entender que há vida em outros planetas. Então eu creio que há vida em outros planetas. Vida inteligente. E uma vez eu vi uma chargezinha interessante assim, que dizia o seguinte: a grande comprovação de que há vida inteligente em outros planetas do universo é que eles ainda não entraram em contato conosco. Eles são inteligentes. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Há vida inteligente. Eu creio nisso. E a Bíblia nos dá abertura para isso. Então a lei é uma lei universal. E essa lei serve também para nós. Romanos capítulo 3. Aqui nós podemos entender para que serve essa lei que foi
nos colocada. E se você quer ver alguns textos interessantes sobre esta lei, leia o Salmo 119. Tá, eu sei que são 172 versos, mas desses 172 versos, você vai ter aproximadamente uns 170 versos que falam sobre a lei de Deus. Chamada de lei, palavra e orientações, e tem diversos sinônimos, mas todos se referem ao poder e qual é o significado e qual é a utilidade da lei de Deus. Por exemplo, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Palavra, nesse sentido, é a lei de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra é a lei de Deus. Então, é isso que nos orienta, que nos norteia. Se você tiver um pouquinho de tempo, quiser se exercitar um pouquinho, leia o Salmo 119 e veja lá as especificações para que serve a lei. Vai ser bem interessante. Não precisa fazer isso hoje, à noite, não. Pode fazer a hora que você tiver tempo. É um bom estudo, é uma coisa interessante a gente ler isso aí para entender realmente mais profundamente o que significa e para que serve a lei de Deus. Porque existe muito preconceito sobre leis, não é politicamente correto, não sei o que e tudo mais. Existe um preconceito em relação a isso. Então, a lei de Deus, ela é imutável. E ela é válida para todo o universo. E nós estamos inseridos no universo. E como tal, ela vale para nós também. E veja em Romanos, no capítulo 3, agora o verso 20, diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, mas em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então note, nós não vamos ser justificados diante de Deus pelas obras da lei, mas vamos entender que a lei tem uma função: levar ao nosso conhecimento pleno o que é pecado. A lei de Deus não nos salva, porque a salvação é apenas e unicamente pela graça de Deus. Mas a lei, ela funciona para mostrar aonde nós estamos errando. A nossa culpa, o nosso reconhecimento deve nos conduzir a Cristo, que é o nosso Salvador. E eu já falei em outras oportunidades aqui que não existe longe demais para Deus. O longe demais para Deus não existe porque Ele foi mais longe para buscar você. Então, a lei tem a função de trazer-nos o pleno conhecimento do pecado, do que é pecado. E o Salmo 19, que alguns chamam de... É interessante que o Salmo 19 seria um mini Salmo 119. E você vai entender por quê. Veja, é bem interessante alguns versos aqui, que no Salmo 19. Ele nos diz lá no verso 7, ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a lei do Senhor faz o quê? Restaura a alma. E o termo testemunho do Senhor também quer dizer a lei do Senhor. É fiel e dá o quê? Sabedoria. Então, a lei tem como objetivo dar conhecimento, dar entendimento, restaura a nossa vida, mostra-nos aonde está o erro. A lei de Deus é um agente que nos leva à conversão, ela tem esse objetivo. Nos mostra onde está o erro e nos conduz aos pés de Cristo. E este Salmo 19, no verso 7, até o verso 11, nos mostra que os preceitos do Senhor, os mandamentos, são que iluminam os nossos olhos e nos fazem ver melhor a vida. Você pode ler isso ali no verso 8, por exemplo. Diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido
e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E no verso 11 diz o seguinte: além disso, por ele se admoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Ou seja, nós podemos entender que também existe uma grande recompensa em seguir, em obedecer aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Você que vive no país, Brasil, talvez em outro país, não sei, é para que você seja um cidadão livre, tranquilo e não tenha medos de que alguém venha bater a sua porta a qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada. O que é que você tem que fazer? Seguir os preceitos, as leis que norteiam a vida social nesse país. Se você agora infringir uma dessas leis, se for uma lei de trânsito, às vezes você recebe uma cartinha de casa que a gente não gosta muito, né? Mas vem a multa. Por quê? Você tem que pagar pela infração que você cometeu. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, livre, siga a lei. Obedeça a lei. E isso também tem a ver com as leis do universo. Se você quer ser uma pessoa feliz em Cristo, siga e obedeça aos mandamentos de Deus. Em Romanos, no capítulo 6, vem mais uma explicação que o apóstolo Paulo nos dá. Romanos, no capítulo 6, e os versos 14 e 15. Aqui nós podemos entender um pouco mais sobre este assunto da lei de Deus. Versos 14 e 15, aqui nós podemos ler o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De maneira nenhuma, diz ele. Então, nós percebemos aqui que a lei não tem uma função opressora. Uma lei não tem o objetivo de tolher aquilo que eu faço. O que nós temos que entender em relação a esse assunto é o seguinte: Deus quer sempre o nosso melhor. Ok? Você já conversou com uma pessoa que matou alguém? Eu me lembro, numa das igrejas onde eu fui pastor, que havia ali o esposo de uma irmã da igreja que havia sido matador profissional. Então ele me contou como era a noite dele. Ele dormia atravessado na porta da sala, encostado na porta da sala, com um colchonete, um colchão que ele colocava ali, e embaixo do travesseiro estava a sua arma. E qualquer barulhinho que ele ouvia, ele acordava sobressaltado e já estava com a arma na mão. Você acha que ele tinha um sono tranquilo? Você acha que ele podia reclinar a cabeça e dormir sossegado? Ele estava fora dos princípios deste mundo principal também. Não só de Deus, mas deste mundo também. Então, percebe que o que Deus quer, não quer nos oprimir. Porque temos que entender que a lei não é um meio de salvação. Pois a salvação é única, eu já disse agora há pouco, é única e exclusivamente, completamente, totalmente pela graça. Mas o que Paulo diz é o seguinte: isso não nos dá liberdade para pecar. Isso não nos dá liberdade para transgredir a lei de Deus. Porque a lei ela tem como objetivo demonstrar a quem eu pertenço. Você é um cidadão brasileiro, para mostrar que é um bom cidadão, você obedece os princípios da lei do país. E veja o que diz lá em 1 João, no capítulo 3. 1 João é aqueles 3 Joãos que tem lá perto de Apocalipse, lá no finzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, e o verso 4. Aqui, o discípulo amado, carinhoso João, ele apresenta uma coisa bem interessante, que é bom a gente perceber. Veja o que ele diz ali, capítulo 3 e o verso 4. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. Uma vez eu fui estudar a Bíblia com uma pessoa e ela perguntou: o que é pecado, pastor? E eu li esse texto para ele. Mas a que lei está se referindo? A lei de Deus. E aqui nós percebemos então que pecado é a transgressão da lei. Pecado e transgressão da lei são as mesmas coisas. E qual é o resultado, qual é o salário do pecado? Em João 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Então, a consequência de pecarmos é a morte. Acabou. Então nós percebemos que, ao seguirmos os mandamentos, os princípios da lei de Deus, nós vamos ter, como eu disse antes, felicidade, seremos felizes. Porque o objetivo de Deus é que nós nos sintamos livres, tranquilos, serenos na presença de Jesus. Veja em Isaías 59. Isaías é lá perto de, um pouco antes de, quer dizer, dependendo do sentido que você for, se for do começo da Bíblia para o final da Bíblia, é logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, aí vem Isaías. Isaías 59 e o verso 12. Eu gosto de pegar o livro de Salmos, porque o livro de Salmos quase todo mundo sabe onde é que fica, no meio da Bíblia, é mais fácil de achar. É o maior livro da Bíblia, com o maior capítulo, né? Então fica mais fácil, né? Ok? Isaías 59, 12. Você encontrou? Então vamos ler. Porque a nossa transgressão se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Então veja, as nossas transgressões fazem o quê? Nos separam de Deus. Eles nos afastam de Deus. É isso que o pecado faz. E é bem fácil da gente entender isso. Você percebe que alguém que está buscando uma comunhão com Deus, um encontro com Deus, quando ela peca, ela fica triste, chateada, porque ela magoou a Deus. Pecado é transgressão da lei. A transgressão da lei nos separa de Deus. E finalmente a consequência será a morte eterna. Em Romanos capítulo 3, voltamos lá para Paulo, e Paulo ele gosta de fazer eu chamo de exercício, de jogo de palavras que ele faz, que ajudam-nos a entender e às vezes acabam confundindo. Os livros de Paulo são os mais polêmicos até hoje, que Paulo foi um tremendo escritor. Paulo era filósofo, então a gente entender a cabeça de Paulo é bem complicado. Mas, quando a gente estuda e medita e se dedica ao estudo, você percebe que Paulo tem grandes coisas e fantásticas descrições e inscrições para nós. Romanos capítulo 3, vamos ler os versos 28 até 31. Veja o que diz aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ok? Entendeu bem isso aqui? O homem é justificado pelo quê? Pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, todos têm oportunidade de salvação, independente do que ele tenha feito ou do que ele faz. Agora vamos ver. Versos seguinte, versos 29. Porventura Deus somente é Deus dos justos? Não é também dos gentios? Sim, também todos os gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, notem, ambos são justificados pela fé. E então ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? E a resposta dele é não. De maneira nenhuma. Antes, pela nossa fé, nós confirmamos a lei. Quando somos salvos pela graça, ou como somos salvos pela fé, como alguns dizem, ou pela graça, é a mesma coisa, nos tornamos filhos do Rei do Universo. E dessa maneira não teremos
desejo nem a vontade de violar os princípios que regem o universo onde estamos. Nós vamos ser fiéis a Deus, obedientes aos seus preceitos celestiais. Não vamos querer decepcionar Jesus, que veio a este mundo e morreu em meu lugar, morreu em teu lugar. Decepcioná-lo é como disse José quando foi tentado pela esposa de Potifar: como poderia eu cometer um pecado contra o meu Deus? Ele não estava preocupado com os arredores, ele estava preocupado com Deus. E o próprio Jesus, em João, no capítulo 14, verso 15, ele nos chama a atenção sobre essa questão da observância dos mandamentos. No livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, nós encontramos ali uma frase que é muito bonita e nos alerta. É uma colocação que o próprio Jesus faz. O Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 15. Leia. Preste atenção. Se me amais, farei o quê? Guardareis os meus mandamentos. Note aqui uma coisa interessante. A obediência virá por amor, não por uma obrigação. Será um ato de demonstração a quem estamos seguindo. Eu certa vez li a história de uma jovem na guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E no momento estava para ser invadido uma região, uma cidade, um vilarejo. E então todos os homens se juntaram e foram para proteger a cidade, fazendo barricadas com as suas armas. E em dado momento, um jovem que estava indo para a frente da batalha, onde seria travada a batalha para proteger a cidade, ele passou por uma jovem, uma garotinha de seus 15, 16 anos, com uma barra de ferro na mão, uma estaca de ferro na mão. E ele olhou para ela e disse: escuta, você pensa em matar alguém com essa estaca de ferro? Ela olhou para ele e disse: não. Então por que você está usando ela? Eu apenas quero que eles saibam de que lado eu estou. Você entendeu? De que lado você está? O mesmo apóstolo João agora, na sua carta, na sua epístola, lá no finzinho, a primeira epístola de João, lá no finzinho da Bíblia, de novo, vamos voltar para lá. Ele, no capítulo 2, ele nos chama a atenção nos versos 4 e 5. Ele diz o seguinte: aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Você é mentiroso? E diz mais no verso 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Acho que esse verso não precisa falar mais nada sobre ele. Ele diz tudo. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos, ele é o quê? Mentira. E quem é o pai da mentira? Não vou nem falar. Mas vamos ao Hebreus capítulo 8. Hebreus é um livro um pouco antes dessas epístolas de Paulo. Hebreus capítulo 8 e o verso 10. Diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você quer ter realmente Deus como seu Deus? Você quer realmente servir ao Deus maravilhoso? No Salmo 40, verso 8, ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. As palavras do livro de Hebreus. Imprimirei na sua mente e sobre o seu coração as escreverei. Então Deus será o nosso Deus e nós seremos povo de Deus. E Ele habitará conosco, como diz em Apocalipse. Deus coloca em nosso coração o desejo de fazer a vontade dEle quando nós nos entregamos a Ele.
essa entrega tem que ser sincera, tem que ser completa e tem que ser diária. A todo momento, uma entrega total nas mãos de Deus. Sentir prazer de estar na presença de Deus. Sentir alegria de viver com Ele. E, finalmente, os 2 últimos textos do estudo de hoje. Apocalipse 14, 12. Ali fala da característica do povo de Deus dos últimos dias. Uma característica que aparece no povo de Deus, nos últimos dias da história deste mundo. Um povo que, pela fé, tem uma vida diferente. Um povo que, pela graça, aceita o sacrifício de Jesus. Um povo que se entrega. Capítulo 14, verso 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Cristo Jesus. E veja isso no capítulo 12, no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Notem, a luta de Satanás não é contra qualquer pessoa, é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ok? O povo remanescente de Deus, assim como os fiéis de todos os tempos, de todas as épocas, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não para obter a salvação, mas porque Deus os salvou. E como demonstração da sua fidelidade aos princípios do universo, eles querem seguir a lei que rege o universo. E assim estão todos aqueles que querem ser absolvidos no juízo eterno e receber a recompensa eterna. Deve procurar obedecer aos 10 mandamentos, seguir as orientações de Deus enquanto ele esteve aqui na terra e seguir aquilo que ele fez, da forma como ele fez, sendo fiel e leal à palavra de Deus. A obediência não nos qualifica para a salvação, mas ela demonstra que somos salvos, que estamos salvos. Demonstra que queremos fazer a vontade de Deus. Demonstra a quem queremos seguir. Queridos, esta é a lei. A lei do universo, que rege todo o universo. Nada mais são do que a lei dos 10 mandamentos que estão registradas em Êxodo capítulo 20. Se você não a conhece, passe alguns momentos lendo-a depois. Mas lembre-se, a graça do Senhor é quem vai te ajudar a vencer toda e qualquer tentação que vier em você. Salvo em Jesus. É nisto que nós devemos acreditar. É nisto que nós devemos confiar. Porque é Cristo Jesus quem proporciona e faz a nossa salvação. Então cante conosco agora. Salve em Jesus, meu Mestre. Número 534 do Hinário Adventista. Cante com alegria, pois você é salvo por Ele. Certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo enche meu coração. Salvo em Jesus, meu Mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo
Vamos orar? Pai querido, somos gratos a Ti porque proporcionaste a salvação a cada um de nós pela Tua maravilhosa graça e pelo Teu amor. Que a nossa fé nisso possa concretizar a salvação plena em Tua companhia. Que sirvamos a Ti de cabeça erguida, seguindo os Teus ensinamentos, os Teus princípios, para demonstrar ao todo o universo que estamos do Teu lado. Fortalece a nossa fé, guia-nos em Teus caminhos e concede-nos uma semana feliz e abençoada na presença de Cristo Jesus. Guarda-nos e que as nossas lutas desta semana sejam acompanhadas pela Tua maravilhosa graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque participou conosco com mais esse estudo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, outros amigos. Curta a nossa página, demonstre que você gostou. E se você tiver alguma pergunta que ficou, pode mandar a mensagem que eu tenho visto tanto no Face como no YouTube. Eu tenho acompanhado posteriormente, depois de passar a mensagem. Depois eu olho e vejo se ficou alguma pergunta e eu responderei para você. Se você deixar uma forma de eu contactar você, no Face é mais fácil, mas no YouTube às vezes eu não consigo localizar você. Deixe uma forma de contatar você e eu responderei para você pessoalmente, ok? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada e maravilhosa na presença de Cristo Jesus. Uma boa noite e um bom soninho para você. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.